Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Bom dia, vamos entrando. Feriadinho aí, hein? Quero saber se vocês estão de feriado ou se vocês estão trabalhando, estudando, o que vocês estão fazendo por aí. Bom dia, minhas maravilhosas! Nosso clássico Café das Sabidonas de toda segunda-feira às 7h30. Já coloquem pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Bom dia, Regi! Maravilhosas! Hoje vamos falar aqui sobre fatores que influenciam no resultado aí dos peelings. O Silvinho colocou aqui pra mim, deixa eu só fixar o comentário dele. Fatores que influenciam aí no resultado dos peelings. E antes de entrarmos no nosso assunto de fato, eu quero saber de vocês. O que vocês, não precisa escrever 5, né? Mas o que vocês acreditam aí que influencia no resultado dos peelings? Coloquem aqui nos comentários. Josi, bom dia. Gabriela, bom dia, maravilhosas. Vamos entrando aí. Quero saber de vocês o que vocês acreditam que influencia de fato aí no resultado dos peelings, né? Ontem, inclusive, nós estávamos conversando sobre isso. E eu falei pro Silvio, eu vou trazer alguns pontos aqui para plantar uma sementinha aí, né, de curiosidade na mente delas e principalmente para abrir um pouco mais esse campo de visão. Porque muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar com os peelings aí, a gente fica no início, né? A gente começa a bater na trave e a gente não entende por quê, o que está acontecendo, o que tem por trás. Então a ideia de trazer, bom dia, Daya. Então a ideia de trazer esses conteúdos para vocês é realmente para abrir o seu campo de visão aí em relação aos peelings, né? Tudo que está envolvido, o que de fato está envolvido aí. Quero saber de vocês o que vocês acham, acreditam aí que esteja de fato envolvido no resultado aí dos peelings. Eu resolvi trazer 5 fatores para simplificar um pouco mais essa abordagem com vocês, tá? Cada um desses fatores aqui poderíamos desenvolver um café específico só para falarmos sobre isso aqui que eu trouxe para vocês. O primeiro deles, bom dia, minhas maravilhosas, vamos entrando. As sabidonas ficaram dormindo hoje, né? Não acordaram. Não quiseram acordar hoje, é feriado, entendeu? Depois elas escutam pelo Spotify, depois elas assistem pelo YouTube, danadas, né? Feriado, mas também tudo bem, né? Feriado, deixa assim. Mas vamos lá, inclusive se você perdeu algum episódio aí do nosso Café das Sabidonas, você consegue escutar pelo Spotify e também assistir aí pelo YouTube, tá bom? Bora lá. Tomando um chimarrãozinho, aqui começa um friozinho, hein? O primeiro fator que eu coloquei para vocês aqui é sobre biotipos de pele e estado cutâneo. Parece, gente, muito comum da nossa área, mas esse é um dos grandes erros aí dos profissionais, né? Muitos profissionais acabam colocando biotipo e estado cutâneo na mesma embalagem, né? No mesmo lugar ali, quando na verdade a gente tem infinitas combinações e diferenciações aí de estados cutâneos, né? O biotipo é aquilo que é fixo, né? Que vai nos acompanhar durante toda a nossa vida, geneticamente. Então nós temos aí peles eudérmicas, alípicas, lipídicas, mista, né? Muito comum aqui do nosso Brasilzão, peles mistas, né? Quase raro aí encontrarmos uma pele eudérmica, mas é muito comum nós encontrarmos aí peles mistas, peles lipídicas, né? E são características que nós vamos carregar durante toda a nossa vida, são fatores genéticos, ok? Estado cutâneo é aquilo que vai mudar, né? Conforme a nossa alimentação, conforme o nosso estilo de vida, conforme o momento ali que estamos passando. Então, isso vai se modificando. E o que é isso? É sensibilidade, desidratação, acne, hiperpigmentação. Então, estado cutâneo, nós temos os mais variados aí possíveis, né? Dentro disso, inclusive dentro do curso Fórmula Home Care, dentro do curso Lume, eu trago isso para as alunas, né? A combinatividade dos biotipos e estados cutâneos. Então, por exemplo, nós podemos ter aí uma pele lipídica, né, sensibilizada, desidratada, acneica. Nós podemos ter aí uma pele alípica, né, com tendência a acne, hiperpigmentação e sensível. A gente pode ter as mais variadas combinações possíveis. Então, um dos principais fatores que influenciam aí no resultado dos peelings
é você saber identificar o que é uma coisa e o que é a outra. Por quê? Bom dia, Rê, maravilhosa! Por quê, gente? Porque senão você acaba errando aí não só na escolha do peeling, né, que fará parte do tratamento dessa paciente, mas também vai errar aí no desenvolver de todo o plano de tratamento dela, não só na escolha do peeling, não só nos produtos do pós aí tardio, mas sim em todo o desenvolvimento do plano de tratamento dela, entende? Então é preciso separar isso. Em muitos, gente, não é um nem dois, muitos cursos, tá? Acabam colocando isso no mesmo saco. Inclusive tem algumas abordagens assim, né? 8 diferentes biotipos de pele, quando na verdade não tem nada a ver. Uma coisa é biotipo e outra coisa é estado cutâneo. Aí sim, estado cutâneo, nós temos os mais variados aí possíveis. Por isso que nós dizemos que a sua pele, ela não é, a sua pele, ela está. Então, muita gente fala assim, minha pele é acneica. Não, a sua pele, ela não é acneica. A sua pele, ela está acneica por algum motivo, né? Daqui a pouco, uso de suplementos, uso de medicação, estilo de vida, enfim, ciclo menstrual, né? Disfunções aí hormonais, enfim, aí nós temos que investigar, né? Mas a nossa pele, ela não é, a nossa pele, ela está, certo? O segundo ponto que eu coloquei para vocês aqui, bom dia, Marcela, maravilhosos. O segundo ponto que eu coloquei para vocês aqui, enquanto vocês vão entrando, ai, gente, espirro. Enquanto vocês vão entrando aí, já coloquem para mim aqui quais são os outros fatores que vocês acreditam que tem correlação com o resultado dos peelings aqui. Que nós já falamos sobre biotipo e estado cutâneo. Escrevam aqui nos comentários quais são os outros que vocês acreditam que influenciam. O segundo, inclusive ontem eu estava falando sobre isso com o Silvio, né? Como trazer isso de uma forma que vocês, que não assuste, né? Mas sobre permeabilidade, tá? Muitas pessoas falam o seguinte, para você ter um bom resultado dos peelings, você precisa diminuir, né, a espessura do extrato córneo. E acabam, desidratação, estamos começando a entrar aí, maravilhosa, Andréia, bem por aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora no nosso ponto de permeabilidade. Quando a gente fala sobre permeabilidade, muitos profissionais acabam colocando apenas a espessura do extrato córneo em check, né? Então, assim, conforme a espessura do extrato córneo vai melhorar a sua permeabilidade do seu peeling. Quando, na verdade, não é só a espessura que a gente precisa levar em consideração. Silvinho já está formado pelo Fórmula Home Care. Não, o Steak Silvio, ele arrasa em todas, né? Com certeza. Inclusive, ele traz muito essa comunicação simplificada, porque às vezes a gente quer falar alguma coisa, principalmente de conteúdo técnico, né? E a gente vai trazendo aquelas nomenclaturas e tal. E ele assim, não, volta, simplifica a linguagem. Então ele tem um papel muito importante aqui, inclusive pra gente deixar essa comunicação cada vez mais fluida para vocês aqui. Mas voltando, né? Quando a gente fala sobre permeabilidade, a gente não pode levar só em check ali a questão da espessura do extrato córneo. Então eu vejo muito isso, né? É um extrato córneo mais espesso, então você pode usar tal concentração com tal pH. Meu Deus, que manobra arriscada. Se guiar somente pela espessura do extrato córneo, né? Uma vez que tem vários outros fatores envolvidos, principalmente ali de biotipo e estado cutâneo, o qual falamos antes, e principalmente, para mim, acho que o ponto mais importante aqui é você entender sobre a característica do peeling específico que você está aplicando. Por quê? Quando a gente fala sobre permeabilidade, nós temos algumas vias, nós temos aulas só sobre permeabilidade dentro dos cursos, né? Para que vocês consigam entender que não é um brinquedo, né? Muitas vezes a gente tá ali, é só um cosmético, mas esse cosmético, ele pode ter tanto uma ação tópica, como ele pode ter, quando nós falamos sobre peelings, especificamente os químicos, ele pode também ter uma permeabilidade transdérmica. E o que é isso, né? Chegar ainda mais profundo no nosso tecido e ter uma ação sistêmica na nossa pele. E olha o que nós estamos falando aqui, ter uma ação sistêmica no nosso tecido. Então, por que acontecem isso? Eu não vou citar nome de intercorrências, nomes de profissionais aqui, né? Para não trazer a polêmica em cima disso. Mas,
Quando a gente tem uma intercorrência, né, por toxicidade de algum tipo de produto, o que aconteceu ali? Né? O profissional, ele perdeu a mão nessa questão da permeabilidade. Por que eu falo tanto para vocês cuidarem como que vocês finalizam não só os peelings, né? Mas principalmente microagulhamento, laser e essas outras tecnologias? Porque nós estamos aumentando a permeabilidade do tecido. Uma vez que muitos ácidos, muitos peelings, eles não precisam que você aumente a permeabilidade daquele tecido. Ele, por si só, já vai dar conta de permear naquele tecido, sem que você faça alguns estímulos extras. Então, vem algumas pessoas, vão lá, né, rasgam a pele da pessoa, ou fazem microagulhamento, alguma coisa assim, e jogam o ácido por cima. O que você acabou de fazer ali? Uma ação transdérmica, uma ação sistêmica naquele tecido. Você sabe controlar o que vai acontecer a partir dali? Se você sabe controlar o que vai acontecer a partir dali, show de bola, vamos embora, vamos junto, entendeu? Agora, se você não sabe, se você não tem nem ideia do que pode acontecer a partir de uma absorção sistêmica, pé no freio, tá? Pé no freio, porque não é bem por aí. Então, sobre permeabilidade, não é só se basear sobre a espessura do extrato córneo, não, né? A gente precisa levar em consideração aqui a nossa fisiologia, a bioquímica envolvida ali e principalmente a química cosmética, a química daquele produto. E aqui a gente entra em peso molecular, né? Você precisa identificar qual é o peso molecular que você está utilizando do seu ácido, se ele tem uma permeabilidade, né, a passo de ratinhos, digamos assim, ou se ele tem uma permeabilidade a passos de elefantes, se ele vai entrar devagar ou se ele vai entrar muito rápido. Então, tudo isso são características fundamentais sobre permeabilidade. Falar que isso que é só um extrato córneo fino aqui, né? Então a gente pode usar tal concentração. Gente, não é por aí. Inclusive, isso é muito perigoso, tá? E a gente vai trazendo, a ideia é sempre isso, né? Trazer vocês para vocês pensarem sobre. Uma das primeiras coisas que eu não sei nas outras graduações, né, como que está agora, mas na área da estética e cosmética, que é a minha graduação de base, a gente aprende muito sobre peelings, né? Mas a gente aprende os peelings ali, não digo de uma visão superficial, né? Muita coisa para que a gente consiga aprender durante a nossa graduação. Mas a gente aprende a trabalhar com os peelings primeiro, né? Com os peelings da indústria. Então a gente não trabalha, pelo menos na graduação que eu fiz, nós não trabalhávamos com peelings magistrais, com peelings manipulados. Então eram peelings todos da indústria e com o pé no freio. Né? Eles não ensinavam muito a questão de combinatividade dos peelings, não indicavam muito sobre pH, entendeu? Era uma coisa assim bem branda ali, né? Depois, obviamente, a gente vai se aprofundando e entendendo as características de cada coisa, o que é pH, o que é pK, o que é peso molecular e por aí a gente vai. Então, sobre permeabilidade, realmente é uma coisa que nós vamos nos aprofundando ao decorrer aí da nossa carreira e a gente percebe que na minha visão, hoje, eu acredito que é um dos pontos mais importantes para quem trabalha com peelings, é entender sobre permeabilidade e principalmente sobre as características químicas daquele peeling que nós estamos utilizando ali, certo? Buenas, deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada para vocês, que eu começo a falar aqui, Jesus, né? Não paro nunca mais. As sabidonas começaram a acordar, no feriado. Buenas, quando a gente fala sobre permeabilidade, a gente precisa lembrar também que um dos pontos principais aí da nossa pele, do nosso extrato córneo, é justamente não deixar passar nada, né? O objetivo principal dele, de todas essas renovações aí, que ele vem lá desde as camadas internas até as camadas mais superficiais, é impermeabilizar o tecido, deixar esse tecido impermeável, coeso, preciso, firme. Com qual objetivo? De não passar nada, né? Nem do meio externo para o meio interno e vice-versa. É formar realmente essa barreira. Então, quando a gente fala sobre cosmetologia, quando a gente fala sobre produtos cosméticos, peelings, etc., o desafio é justamente atravessar essa barreira. Mas o quanto você quer atravessar essa barreira, entende? O quanto você precisa entender sobre
realmente a concentração, o pH de como você está trabalhando, sobre o preparo da pele que vai receber o que você está aplicando, porque tudo isso são fatores que influenciam primeiro, né, na permeabilidade, ou seja, na penetração dessa substância pelo extrato córneo, na concentração que isso vai ficar no tecido e principalmente se ele realmente vai ter uma ação terapêutica no seu alvo, na célula-alvo que nós estamos falando ali. Então, não é só sobre espessura não, né? Tem muitas coisas envolvidas aí em permeabilidade, certo? Buenas. E principalmente, né, foi o que eu coloquei, até grifei para vocês aí, né? Penetração da substância, o seu acúmulo na pele e a concentração terapêutica adequada na célula-alvo que você está almejando ali, certo? O terceiro e o quarto ponto, eu coloquei, gente, eles juntinhos aqui. Vamos ver se vocês adivinham. Brincadeira. Mas o terceiro e o quarto ponto aqui é sobre imunidade e estilo de vida. E claro que eles andam juntinhos aqui. Por quê? Pensa comigo, né? Qual é uma das primeiras coisas, uma das primeiras perguntas, isso assim, graduação, tá? Lá na graduação, né? Uma das primeiras perguntas que você aprende antes de aplicar um peeling na pele da sua paciente. Quais são as primeiras perguntas que a gente tem que fazer para essa paciente, né? Se ela fez uso aí de antibióticos nos últimos meses, né? Nos últimos 3 meses, se ela teve herpes nos últimos meses ou se ela teve algum tipo de infecção nos últimos meses. Por que nós perguntamos isso para as nossas pacientes? Só para marcar ali na nossa ficha de anamnese? Só para dar um ok ali na nossa ficha de anamnese? Ou tem algo por trás em relação a essas perguntas, né? Se ela fez uso de antibióticos, se ela teve infecção ou se ela teve herpes. Aí, deixa eu fugir desse solzinho, que ele é gostoso, mas eu começo a ficar cega aqui com vocês. Por que nós fazemos essas perguntas, gente? Primeiro de tudo, né? Isso aqui são sinais claros. Por exemplo, ela fez uso de antibióticos, se ela teve herpes, né? Ou se ela está com algum tipo de infecção, isso é um sinal claro de baixa imunidade. Isso não é novidade para ninguém, isso é uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando nós falamos sobre peelings. Avaliar a imunidade daquela paciente que está recebendo aquele peeling, né? Por quê? O antibiótico, vocês sabem que ele não consegue entrar no nosso organismo, olhar para todas aquelas bactérias lá, né? E dizer assim, não, eu vou matar, você fica, você... Não, ele simplesmente tira tudo, né? Ele mata todo mundo, bota todo mundo para fora e a nossa imunidade que se refaça do absoluto zero. É exatamente isso que ele faz. Se a sua paciente recém fez uso de antibiótico, primeiro, isso já é um grande fator que ela está com essa imunidade lá no calcanhar. Se ela tá com essa imunidade lá no calcanhar, refazendo toda a imunidade desse organismo, você acha que ela vai conseguir entregar uma resposta de cicatrização, de reparação e de colágeno como você gostaria, como aquele peeling está exigindo da pele? Vocês acreditam que ela vai conseguir gerar essa qualidade de colágeno que você está exigindo naquele momento? Vocês acreditam nisso? Claro que não, né? Porque o que acontece, gente? É só a gente pensar no que é vital para nossa célula. Então, lá no processo, se a gente for puxar um pouquinho, né? Lá no processo de duplicação, de renovação celular, né? A nossa célula, ela precisa aí de açúcares, carboidratos, vitaminas, minerais, né? Para que ela consiga fazer esse processo de renovação de uma forma saudável. Se aquela célulazinha que tá lá naquele processo de renovação, entregando tudo dela para a próxima célula, né? Se ela não está tendo o que é essencial para ela, coitadinha, né? Se ela não está tendo o que é essencial para ela, você acha que ela vai conseguir passar para a célula vizinha o que é ainda mais essencial num processo de renovação e de duplicação celular? Claro que não. Né? A mesma coisa, aí ontem eu ainda falei para o Silvio, como é que a gente pode explicar uma analogia disso para elas, né? Quando é a mesma coisa que você pegar uma pessoa que está iniciando aí num processo de corrida, por exemplo,
e pedir para ela simplesmente correr 20 quilômetros. Aquela pessoa, ela vai dar o melhor dela, o melhor de si, mas ela não vai conseguir te entregar esses 20 quilômetros. Afinal de contas, ela começou a correr ontem, entende? Ela não teve um preparo, ela não teve um aviso prévio de que ela vai precisar correr 20 quilômetros. Você simplesmente mandou ela correr os 20 quilômetros. É assim com a nossa pele também. Então, quando essa paciente ela vem de uso de antibióticos, quando ela vem de algum tipo de infecção, né, herpes, que é um dos sinais mais claros aí de baixa imunidade, você estimular aquela pele, você simplesmente, né, aplicar um tipo de peeling ali que aumente demais esse processo inflamatório, né, você pode desencadear um processo inflamatório ainda pior. Então, de uma simples herpes, daqui a pouco dá até uma herpes zoster aí no corpo dessa paciente, você pode agravar a inflamação, sensibilidade, por aí vai, né? Então, assim, Grazi, mas aí eu não posso aplicar, então, nenhum tipo de peeling? Claro que você pode. Tem peelings específicos para isso. Tem peelings específicos que a gente aumenta a energia celular, né, daquele organismo. Tem peelings que a gente reconstrói barreira, que a gente aumenta a hidratação, diminui processos inflamatórios. Mas você precisa saber o que você está fazendo, em que momento você está fazendo, né? Já peguei pacientes aí vindas, né, de outros profissionais com casos de intercorrência de hipercromia pós-inflamatória. E aí eu fui analisar aquele histórico, né? O que foi aplicado, quando que foi aplicado, de que forma, o que foi dado de assistência ali no pós. E aí é uma sequência de erros, né? Porque ela vinha, por exemplo, de um corrimento, né? Tem muitas pessoas que passam batido por essa pergunta também, né? Mas ela estava com um corrimento, sinal claro de inflamação e baixa imunidade também. Aplicou uma sequência de 3 peelings com intervalo de 10 dias e claro que a pele não deu conta daquela inflamação e respondeu com uma hipercromia aí de efeito rebote, né? Então, é um pouco mais difícil de controlar depois. Por isso que eu digo para vocês, né? Não é saber lidar com intercorrências, é saber lidar saber não causar uma intercorrência. Essa é a grande chave, tá? Buenas, deixa eu ver aqui, ó. Não, tá, Josi? A Josi perguntou aqui, paciente oncológico pode fazer peelings? Não, tá? A não ser que depende, na grande maioria não, tá? Agora, depende também do tipo que nós estamos falando aí. Eu prefiro não fazer, sempre, principalmente se é recente, né? Agora, se tiver liberação do médico, alguma coisa assim, mas eu prefiro não fazer, tá? Buenas. E o nosso quinto ponto, chegando aqui, né? A gente começa a tagarelar, não para nunca mais aí. Mas o nosso quinto ponto, né? E não menos... e aí eu coloquei para vocês aqui ainda sobre imunidade e estilo de vida ali. Tudo tá envolvido aqui, né? Quando a gente fala sobre imunidade, tudo tá envolvido. Aquelas perguntas que a gente não faz à toa, né? Realmente para entender. Nossa, esse solzinho aqui me deu... Para aí, gente, eu vou ter que ligar o meu coisa aqui, peraí. Deus, esse solzinho aqui quase me... um arzinho aqui, Jesus, o solzinho vai bater no chimarrão quente. Sobre a imunidade, o que a gente precisa pensar ali é o seguinte, né? Aquelas perguntas que elas estão ali, elas não estão ali à toa, né? Existe um porquê de nós perguntarmos aquilo para nosso paciente, um objetivo de fato entender o momento dela. Mas aí as nossas abordagens vão ficar restritas. Claro que não. Olha quantos tipos de peelings existem, né? Olha a nossa cosmetologia aí trabalhando a nosso favor, né? Você pode, de uma forma muito estratégica, trabalhar com pacientes que não estejam aptas a receber um peeling inflamatório, de fato, né? Existem níveis de inflamação. Com o mesmo peeling, quando a gente fala ali, vamos pegar aqui o nosso ácido glicólico, tá? Que também é um dos mais comuns aí. Eu não sou muito de usar o ácido glicólico, a não ser assim, coisas muito estratégicas e pontuais, mas vamos pegar ele de exemplo aqui. O mesmo ácido glicólico, gente, que ele pode ter uma ação transdérmica, pode ter uma ação tórica, pode ter uma ação mais superficial, pode ter uma ação média, pode ter uma ação profunda, o mesmo ácido. Então, isso é o que vai determinar ali, né? O seu conhecimento sobre o tipo de ácido, né? O tipo de pele que você está trabalhando é o que vai determinar o grau de inflamação que você está causando. Então, o mesmo peeling, você pode agir de uma forma mais superficial, de uma forma média, né? Profunda a gente não faz, né? Não é da nossa alçada aí. Mas para você entender que é o mesmo princípio ativo, é o mesmo ativo.
O que determina o grau de inflamação é você que está ali, né? O tempo de ação, o pH, a concentração e por aí vai, tá? Buenas. E aí sim, quando a pele estiver apta, né? Quando você já estiver ali preparado aquela pele, quando você já estiver preparado aquele organismo específico, aí sim você pode começar a exigir um pouco mais da pele com processos inflamatórios um pouco mais intensos, né? Aqui eu costumo dizer que a gente costuma brincar um pouco mais com a pele, né? Depois que a pele estiver preparada ali, certo? Buenas, e o nosso quinto ponto aí, que não é novidade, eu acredito, para muitas de vocês, né? Vocês que estão aqui antes de eu falar o nosso quinto ponto aí, tá? Esse solzinho tá me derretendo. É maravilhoso, mas agora eu já tô suando. Coloquem para mim aqui se vocês já trabalham com peelings aí e se vocês avaliam esses fatores que falamos aqui anteriormente, né? Claro, biotipo e estado cutâneo, eu acredito que muitas de vocês sim, né? Mas avaliam aí sobre permeabilidade, sobre imunidade aí desse paciente também. Deixa eu ver que teve uma pergunta aqui, fora os pacientes oncológicos. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou pedir que vocês coloquem aqui na nossa caixinha de ponto de interrogação, porque às vezes eu vou falando, vai subindo as perguntas, depois eu perco, não consigo achar, tá? Buenas, o nosso quinto ponto aqui, gente, não é novidade para vocês, é sobre as recomendações de pré e pós. Inclusive, nós já tivemos um café das sabidonas aqui para falarmos sobre barreira cutânea, né? Volta lá no YouTube, digita, né, barreira cutânea. Nós já tivemos também para falarmos aí sobre recomendações pré e pós, sobre intercorrências, né? Então, tudo vocês encontram já lá no Café das Sabidonas e faz parte disso que eu vou falar para vocês aqui. Quando nós trabalhamos com qualquer uma das tecnologias, seja tecnologia cosmética ou seja uma tecnologia mesmo a nível de equipamentos, você precisa entender que aquele equipamento ou aquele cosmético, né? Porque peeling é cosmético, né? Você precisa entender primeiro assim, ele está gerando uma lesão no tecido, certo? Certo, ele está gerando uma lesão, eu sei qual é o nível de lesão que eu estou gerando ali, se é uma lesão mais superficial, se é uma lesão média, enfim, o que está envolvido ali. Essas lesões, elas causam, digita, isso, o Silvinho colocou para vocês aqui. No YouTube, vocês vão encontrar os nossos episódios aí, né? Tanto como Café das Sabidonas, se vocês digitarem lá, ele já vai puxar. Ou vocês podem digitar Grazi Dias Esteta. Inclusive, se inscrevam aí no nosso canal do YouTube. Nós temos metas bem ousadas para o YouTube esse ano, então eu conto com a inscrição de cada uma de vocês lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, o que acontece, gente? Quando a gente fala sobre essas lesões, né, tecnologias cosméticas ou tecnologias de equipamentos, a gente precisa entender o grau de lesão que nós estamos gerando ali e entender, inclusive tem isso no nosso Café da Sabidona sobre intercorrências, entender que nós estamos gerando lesões, muitas vezes invisíveis naquele tecido. Então, você muitas vezes vê só aquela reação de vermelhidão, né, hiperemia aqui em cima da pele. Às vezes pode trazer um pouco de edema, né, aquela vasodilatação. Isso é o que você está enxergando nessa camada mais superficial. Mas, para você ter uma hiperemia, para você ter um edema nessa camada mais superficial, o que você tem que pensar? O que eu gerei de lesão abaixo disso que eu não estou vendo? Quais são os danos invisíveis que eu causei nesse tecido? É isso que eu quero que vocês pensem, porque muitas vezes a gente faz um peeling ali, e aí, vamos supor, né, pegar os peelings mais inflamatórios aí, vamos pegar um ácido retinóico, né? A gente faz um peeling, a gente coloca lá algumas sobreposições, enfim, finaliza com ácido retinóico, que ele é um peeling de selamento, ok? Ok. A paciente começa a descamar lá, aquela descamação, né? Cai o rosto, fica com a pele vermelha, tal, e aí, dado um momento, você responde assim pra ela, não, esse processo é o processo perfeito da pele, né? Essa descamação tá ok, a pele, né, tá vermelhinha, tá assim, bonito, tá o que eu gostaria que tivesse aí. Será? Será que você está considerando... Não, e aí o Bepantol, né? Nós já falamos disso no nosso outro café. E aí, além disso, eu ainda recomendo o Bepantol ou Cicaplast aí no pós-imediato desses peelings inflamatórios.
ele não tá nem fazendo cócegas, né? Não tá nem chegando onde toda essa inflamação ela foi gerada. Mas o ponto aqui principal é, você gerou uma lesão. Você não enxerga tudo que você causou embaixo nesse tecido. Apesar de você não enxergar, você tem que saber o que você causou de lesão naquele tecido para que você consiga fazer as recomendações do pós de uma forma muito estratégica, né? Então, a depender ali do tipo de peeling que você está trabalhando, tem algumas estratégias que você vai fazer ali de 0 a 5 dias, tem algumas estratégias que você vai fazer do 5º ao 10º dia e assim vai indo, evoluindo, acompanhando o processo inflamatório, entendendo cada passo que você está dando naquela recuperação, na regeneração, no processo de cicatrização daquele tecido. Não vai ser o Bepantol, não vai ser o Cicaplast que vai conseguir te ajudar, né, a recrutar tudo que a pele precisa num pós-peeling de qualidade. A pele, gente, por si só, ela é muito inteligente, né? A mesma coisa que vocês pararem para pensar o seguinte, eu caí, ralei aqui o meu joelho, né? Se você não passar absolutamente nada, a pele, ela vai conseguir se regenerar, ela vai conseguir cicatrizar, né? Esse é o processo natural do nosso organismo. Mas, será que ela não conseguiria gerar um processo cicatricial com muito mais qualidade, diminuir, né, essa espessura de cicatriz, né, realmente de machucado, se você colocasse ali naquele tecido os princípios ativos corretos para ajudar ela nesse processo de cicatrização? Com certeza. É a mesma coisa com um peeling, né? Então, assim, a pele, ela vai cicatrizar, ela vai regenerar. Esse é o objetivo principal dela. Quando você gera uma lesão, automaticamente o tecido já... A primeira coisa, né? Os sinais envolvidos ali, preciso me regenerar e voltar à minha forma normal. Isso é o normal dos nossos peelings ali. Agora, será que ela não consegue entregar um resultado ainda melhor se você for colocando os estímulos certos, no tempo certo daquela pele? Com certeza. E aí, por que acontece, né? E aí a gente entra, inclusive eu posso trazer um café só sobre isso, né? Só sobre efeito rebote. Tem muita gente que diz assim, efeito rebote não existe. Eu acho que essa pessoa que afirma isso, né? Ou ela não trabalha clinicamente, ou ela não trabalha com peelings, né? Porque uma das coisas que a gente mais vê no mercado é sim efeito rebote, principalmente de peelings, né? Porque o que acontece ali? A pessoa gerou uma agressão, gerou uma lesão. Em 30 dias é o processo natural de renovação da pessoa acontecendo, naturalmente a nossa pele leva até de 28 a 30 dias aí para sofrer esse processo de renovação. Quando a gente faz um peeling, a gente acelera um pouco esse tempo, então isso é natural do organismo, certo? E aí depois disso é que começam as complicações. Depois de 45, de 50 dias é que começam as complicações. E muitas vezes aquela paciente ela já nem correlaciona com o procedimento que ela fez, entende? Então você precisa estar atento o que está acontecendo naquele tecido, qual é o tempo, né? E aí muitas pessoas veem, depois de um peeling altamente inflamatório, como por exemplo, vamos seguir no pé do retinóico aqui, tá bom? E já avisando, né? Eu gosto do retinóico, indico para pacientes aí de peles maduras, coloco estrategicamente em alguns skincares, né? Em formas de máscaras, manutenções, enfim. Eu gosto dele, mas a gente precisa saber trabalhar com ele, né? Então, ainda no pé do nosso retinóico aqui, a pessoa vai lá, faz um peeling de ácido retinóico e pede para essa paciente voltar em 15, 20 dias depois da aplicação. Gente, ele tá no auge dele ali, né? Em 15, 20 dias, ele tá no auge do processo de renovação dele ali, sabe? Então, é claro que aquela pele ela ainda vai estar controlada, claro que aquela pele ainda ela vai estar no seu auge ali. O correto aqui é pedir, obviamente, fazer toda a parte de suporte de pós dessa paciente, pedir para ela retornar ali em 25, 30 dias e acompanhar essa paciente por pelo menos aí de 2 a 3 meses, né? Para que de fato você tenha o resultado. O resultado do peeling de 30 dias, gente, é o famoso efeito Cinderela, tá? Isso aqui eu não vou enganar vocês, não tem como. Porque eu consegui esse resultado aqui em 30 dias, efeito Cinderela. Qualquer peeling vai te entregar esse efeito Cinderela, certo? A questão é o que você está fazendo no pós, né? Por que a gente diz que cosmetologia de alta performance, fidelização do paciente, né?
realmente entregar um resultado de efeito duradouro na pele. O que é o efeito duradouro? É aquilo que primeiro, né, que você encontrou a causa daquela disfunção e que você entregou um resultado com ela não vai ter uma recidiva daquilo, né? Então você de fato tratou a acne, você tratou aquela hipercromia, né? Você desenvolveu um tratamento específico e não fez só um show à parte ali em 30 dias, tá? Porque isso a gente sabe que os nossos peelings entregam sozinhos, né? Se eu desse para minha afilhada aqui aplicar um peeling em 30 dias, ela ia entregar um resultado. Então não é isso, tá? É realmente o pós, é aquilo que vai segurar o resultado na pele da sua paciente, certo? E aí, claro, né? Aqui a gente entra na nossa parte tão amada da nossa cosmetologia, né? Papo para assuntos infinitos, inclusive nós temos cafés aí falando sobre cosmetologia personalizada. Andréia, o Fórmula abriu a minha cabeça para ampliar meus conhecimentos e o quanto eu sei pouco sobre peeling. É uma bagunça que a gente faz, né? É uma bagunça, é um olhar diferente, né? Paty, maravilhosa, meu Deus, é muito conhecimento bom. Eu estou no início e já tenho outro olhar aí. São alunas do curso Fórmula Home Care, maravilhosas. É que são outros olhares, né? Nossa, inclusive eu falo muito isso com a minha equipe, que a gente tem um olhar um pouco mais limitado, né? A gente sai da nossa graduação com essa visão um pouco mais militada, quer dizer, limitada aí em relação à nossa cosmetologia, em relação aos peelings, a mesma coisa a cosmetologia, né? A gente sai da graduação achando que cosmetologia se resume a produtos prontos, né? Quando na verdade tem vários outros fatores envolvidos, tem muitas coisas envolvidas, princípios ativos, né? Desenvolvimento de formulações personalizadas, entender o que aquela pele está precisando. E a mesma coisa os peelings, né? Nós fomos muitas vezes aí moldadas, né? Eu gosto muito de usar isso porque eu me senti assim durante uma época da minha carreira, né? A gente passa por muitos cursos e a verdade é que a gente se sente moldadas por um mercado. Muitos profissionais, eles vêm com aquela ideia de que ele não quer que você aprenda livremente sobre alguma coisa. Ele quer te moldar a alguma técnica específica, algum protocolo específico para que você fique refém dele, né? Então você não vai se sentir nunca segura plenamente para aplicar alguma coisa sem que seja ditado por ele. Então, olha, eu desenvolvi esse protocolo, ele é seguro, agora você pode aplicar. Sem os meus protocolos, sem as minhas técnicas, você não vai conseguir resultado, você não vai conseguir sair do lugar. É assim que a gente se sente, né? E aí o que acontece? A gente acaba se sentindo acorrentadas àquele profissional, àquele método, àquela estratégia específica. Se aparecer alguma coisa diferente no seu consultório, te trava, você se sente insegura, e eu sei exatamente o que eu tô falando pra vocês, que eu passei por tudo isso, né? A gente se sente insegura, a gente se coloca numa coisa, nossa, eu não sou capaz, eu não tenho esse protocolo para tratar essa pele específica aqui, já não sei fazer, vou ter que, né, recorrer ao meu mentor, ao meu professor aí. Por quê? Porque você não aprendeu a essência daquilo ali, porque você não aprendeu de fato sobre a química daquilo que você está aplicando, né? É simplesmente seguir um passo a passo, um protocolo ali. Apareceu alguma coisa diferente na sua frente, você já se trava. E isso é muito comum na nossa área, né? Porque as pessoas realmente elas querem o quê? Te prender a elas. Então elas vão lançar um protocolo daqui a 6 meses, elas vão lançar o kit pronto dos produtos. Então assim, eu vou te ensinar aqui sobre peelings, tá? Mas eu tô vendendo o meu kit de peelings. Então, por mais que eu te ensine aqui, você não vai conseguir desenvolver esse kit em outro lugar, em outra farmácia magistral, porque o meu, ele é diferente. Vocês já não ouviram isso? Vocês já não ouviram isso, gente? Essa é a coisa mais comum que acontece, né? A pessoa te ensina uma coisa, mas ela está te botando a insegurança de que só o dela funciona. Por quê? Porque está te prendendo ali, te moldando a um único conhecimento. Então, quando a gente realmente... E por isso eu foco tanto, gente, por isso eu foco tanto nos pilares básicos da nossa área, que é sobre fisiologia, sobre cosmetologia, você entender quimicamente, bioquimicamente, aquilo que você está aplicando. E não é para que você não dependa de algo, né? Porque a gente vai estar sempre se especializando, buscando conhecimento, mas eu tenho certeza
que porque foi assim comigo, né? Quando eu entendi o que eu estava fazendo, a base da fisiologia, a base da cosmetologia, eu economizei absurdamente com cursos. Sabe por quê? Porque você passa a olhar aquilo ali com um olhar um pouco mais crítico. Se é alguém que realmente vai me ensinar, né, sobre a visão aberta da nossa área, tudo bem, vale o investimento. Agora, se é mais um, né, falando sobre método, sobre passo a passo, sobre protocolos fechados aí, por que eu vou me enfiar lá se eu acabei de ampliar o meu campo de visão, né? Se eu acabei de entender o que acontece quimicamente, bioquimicamente ali com a nossa cosmetologia, com a pele, enfim. Então isso abre o seu campo de visão, né? Você para de se moldar aí. O Silvinho colocou, ó, informação é diferente de sabedoria. Exatamente. Quem tem sabedoria sabe o princípio. Nós conversamos muito isso sobre isso, né? Voltando da praia, voltando do feriado, inclusive. O Silvinho trouxe isso, né? Informação é diferente de sabedoria. Muitos desses cursos, eles acabam passando somente a informação para você, né? E aí você fica sempre presa, acorrentada àquele tipo de informação. Quando, na verdade, se você tem a sabedoria, você sabe o porquê das coisas, né? O princípio de tudo, a causa ali. Então, é muito mais... É além, né? Você começa a questionar, inclusive, os métodos. Você começa a questionar alguma forma específica de finalização que a pessoa esteja fazendo. Mas será que isso faz sentido? É a mesma coisa que... Eu trabalho com marketing, vocês sabem disso, né? Mas eu procuro, gente, sempre assim, analisar o que está acontecendo com o mercado, até onde a gente pode ir com o marketing, né? Até onde é benéfico ali, para nossa própria imagem. Tem algumas coisas que o mercado da cosmetologia lança, mas que a gente precisa se questionar enquanto profissionais, né? Então, assim, que eu não posso citar nomes de marcas aqui, né? Mas o peeling X. Do que é aquele peeling X? O que tem ali dentro? Vamos analisar? Dentro daquele peeling tem algas. Mas algas faz peelings? Alga faz peeling? Não, né? Alga não faz peeling. É alguma alga específica que lançaram e a gente não tá sabendo? Não, na verdade eles usam aquilo ali para o marketing do produto. Beleza, mas então tem alguma informação sendo passada errada aqui, inclusive para as alunas, porque se a alga não faz peeling, o que tem mais aqui nesse produto que está fazendo esse peeling? E olha onde mora o perigo, a composição. Porque se você não se questiona isso, você vai assim, não, tá, mas é que aquele peeling é lá do... Eu não posso falar nomes aqui. Mas aquele peeling, ele é lá não sei da onde, né? E a base dele é de alga. Mas a alga não faz peeling. Então, o que tá fazendo o peeling? O que tá causando esse processo inflamatório na minha paciente? O que tá causando esse processo descamativo na minha paciente? E olha que interessante, se você não sabe isso... Acontece algum problema ali, você não vai saber controlar. Por quê? Porque você não sabe o que causou. Você não sabe qual é o princípio ativo que está causando aquilo ali na pele. E eu falo pra vocês, com muita convicção. Gente, eu já passei por muitos cursos aí na área. Inclusive esse que vocês estão colocando aqui nos comentários. Eu fui pra Goiânia fazer... esse curso, passei 2 dias em imersão lá e a todo tempo eu me perguntava isso, né? Eu falava assim, olha, tá, mas tem alguma coisa aqui que eu não tô entendendo. E eu perguntava isso, entende? Claro que eu não gosto de fazer ninguém se sentir constrangido, né? Mas a todo momento eu ia na professora e eu perguntava, tá, mas me explica isso aqui, na minha cabeça isso aqui não tá fazendo sentido. O que causa isso aqui, sabe? Então, eu sempre fui aquela pentelha. Hoje é super, né, a gente se segue, enfim, a gente conversa aí sobre muitas coisas, mas a técnica em si não é uma coisa que eu acredite, porque eu não sei o que tem dentro daquele produto, entende? Se eu não sei o que tem ali dentro, eu não me sinto segura em aplicar aquilo ali. Agora, na Páscoa mesmo, né, muitas alunas, Grazi, tem algum tipo de peeling de chocolate para indicar? Gente, primeiro de tudo, chocolate não faz peeling. A gente pode ter, sim, aí uma máscara de pós, né, uma máscara de nutrição, uma máscara de hidratação, para aí sim ter correlação com o nome do que você está fazendo. Agora, peeling de chocolate não é o chocolate que está fazendo peeling. Eu entendo o marketing, né? Eu trabalho com marketing, mas é que tem coisas que não fecham uma na outra. É como se a gente estivesse enganando a paciente ali. É muito mais fácil você
desenvolver realmente um peeling super diferenciado e finalizar daqui a pouco com uma máscara, né, de nutrição e hidratação de chocolate, daqui a pouco até desenvolver um sachê para ela levar para casa, enfim, né, aí vem a nossa criatividade. Mas peeling de chocolate, gente, da onde que o cacau, coitado do cacau, entende? Então tem coisa assim, eu sou muito a favor do marketing, amo, acho que ele tá aí para sim ser utilizado, mas a gente tem que olhar essa linha tênue que existe, né, entre o marketing, o que realmente é cosmetologia, o que realmente a gente pode lançar mão aí. Né? Eu procuro sempre lançar produtos, né? Isso eu ajudo muitos profissionais nessa questão de desenvolvimento de produtos. É um marketing poluído, onde engana muita gente, exatamente, né? Sempre que a gente está trabalhando no desenvolvimento de um produto, que a gente está pensando sobre nome, que a gente está pensando sobre a composição, que a gente está pensando sobre os claims, né? Que é a promessa daquele produto. Eu sempre tento trazer, sempre não, né, gente? Eu sempre trago realmente os claims condizente com a composição dele. Então, vocês não vão pegar um produto que foi desenvolvido, que foi pensado aí por mim, né, com essa questão dos claims, uma promessa muito nada a ver com aquela composição. Na minha cabeça isso não faz sentido, né? E hoje o que mais tem no mundo dos cosméticos aí são claims completamente à toa aí da composição desses produtos, né? Então a gente precisa entender o que a gente está prometendo e o que a gente está entregando quando a gente fala aí de cosméticos, tá? Buenas! Marketing, né? O marketing, né, gente? O famoso marketing. Eu amo, né? A gente trabalha com marketing aí, mas é que tem coisas que a gente precisa prestar atenção e principalmente porque nós estamos lidando com pessoas leigas, né? As nossas pacientes, gente, elas não têm esse conhecimento, né? Aí muitas vezes pode acontecer algum problema na pele dela, pode dar algum tipo de intercorrência aí na pele dela. E aí ela simplesmente vai dizer assim, eu fiz um peeling de chocolate e me deu intercorrência. Mas que peeling de chocolate? Da onde que tirou isso? Quem é que inventou isso? Entende? Então eu acho que tem que tem que entender sobre a composição ali, sabe? Eu vou desenvolver um peeling de chocolate. Meu amor, desenvolve uma máscara, né, de finalização, manda um sachê pra casa pra ela ter aquela experiência, né, do aroma de chocolate e tudo mais, sabe? E deixa os peelings com os peelings, né? Peeling de cerveja, né? Sempre tem, né? Por aí vai, né? Sempre inventando uma moda aí diferente. O marketing, ele está aí para ser utilizado sim, mas tem que ter um pé no freio aí também com tudo que é dito, né? Buenas. O que mais que eu trouxe? Bom, foram aí os nossos 5 pontos, né? Recapitulando aí, né? Biotipos de pele e estado cutâneo, permeabilidade cutânea, imunidade e estilo de vida e recomendações pré e pós, né? 5 fatores que interferem aí no resultado dos peelings, né? Vocês estão dando risada aqui. Mas são esses, e aí foi isso que eu falei pra vocês. Alguns desses aqui vocês já encontram cada um desses temas aqui no nosso Café das Sabidonas. Então digita lá Café das Sabidonas, recomendações pré e pós, intercorrências, barreira cutânea. Isso tudo, grande parte vocês já encontram cada um desses temas no nosso café. Eu posso trazer um Café das Sabidonas específico sobre permeabilidade, né? Porque daí aqui a gente assim, nossa, mergulha, traz estratégias para vocês de aplicabilidade e tudo mais aí, tá? Oi, as minhas sabidonas, pra quem entrou aqui depois, que eu peguei vocês dormindo a mais no feriado, pleno feriado, vocês querendo dormir mais, gente, não pode, feriado também tem que acordar lá, bem cedinho, entendeu? Brincadeira, tá? Pra quem perdeu o início aí do nosso episódio, você consegue assistir pelo YouTube e consegue também escutar pelo Spotify, certo? Inclusive, quem ainda não se inscreveu no nosso YouTube, amores, clica lá, se inscreve. Se você está assistindo esse episódio, inclusive pelo YouTube, já deixa like aí no nosso vídeo, tá bom? E você também consegue escutar pelo Spotify, já vai lá e avalia o nosso canal, porque isso é muito importante para todo o nosso trabalho aqui, tá?
E agora, vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo ainda? Juro, não sei o que aconteceu, gente. Nem mexi no microfone. Voltou. Não sei o que aconteceu com o microfone. Nem tinha mexido nele. Eu acho que deve ter sido a bateriazinha dele que terminou aqui. Mas, buenas, eu estava dizendo que vocês tenham um ótimo dia aí ao lado da família de vocês, de descanso para quem escolheu descansar e estar ao lado aí da família. Bons estudos, bom trabalho, né? Para quem estiver estudando e trabalhando aí, tá bom? Que seja um dia iluminado, abençoado e uma semana mais iluminada e abençoada ainda. Beijo para vocês.